meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa série de estudos bíblicos sobre o Evangelho segundo escreveu João. Nós temos meditado em todo o capítulo 1. Hoje, os versículos para a nossa meditação são os versículos 24 e 25. E eu gostaria de iniciar com uma pergunta. Você sabia que a humildade, ela tem um preço? E você sabe qual é o preço da humildade? Pois é, os versículos 24 e 25 vão nos mostrar um pouco sobre o preço da humildade. Meu nome é Júlio Victório e você é o meu convidado especial para fazer parte desse estudo bíblico comigo, tá ok? Bom, o texto bíblico, o texto do Senhor, ele diz assim: alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Interessante, né? Então, só para a gente recapitular, uma caravana veio enviada de Jerusalém para fazer algumas perguntas para João o Batista. Então nós verificamos que eles perguntam se João era o profeta, nós verificamos que eles perguntam se João ele era o Elias, e eles perguntam para João se ele era o Cristo. João responde que não. Quando nós chegamos aqui no versículo 24, nós verificamos que alguns fariseus fizeram um interrogatório para João o Batista. O texto diz que eles interrogaram-no. Então, o texto não é muito claro, o texto não é muito explícito se esses fariseus que fizeram esse questionamento, se eles ainda são a mesma comitiva que havia sido enviado de Jerusalém e que iniciaram os questionamentos aqui a partir do versículo 19. O texto não é muito claro se ainda é a mesma comitiva, mas o texto é explícito que eles fazem esse questionamento baseado nas respostas anteriores de João o Batista. Então eles perguntam: por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Então vamos analisar um pouco. João, ele era o Elias? Sim, João era o Elias. O Elias que foi enviado por Deus, não o Elias que era esperado por esses homens. Não o Elias da forma como eles gostariam que fosse. O Elias que viria ali em todo aquele seu poder, em toda a sua glória, realizando aquela série de milagres que Elias ele realizava ali no Antigo Testamento. De fato, João o Batista, ele era alguém que viria nas virtudes e nas características de Elias, um grande homem de Deus como Elias, mas não o Elias que eles queriam, o Elias que Deus havia enviado. Esse Elias sim era João o Batista. Bom, e João, ele era o profeta? De fato, João ele não era o profeta, mas João ele era um grande profeta. O próprio Senhor Jesus afirmou que dentre todos os profetas nascidos de mulher, não houve ninguém maior do que João o Batista. Bom, e Cristo? João, ele é o Cristo? Qual o significado da palavra Cristo? A palavra Cristo no original, ela tem o sentido de ungido. E ungido quer dizer separado. João o Batista, ele era alguém separado por Deus. João o Batista, ele era alguém ungido pelo Senhor para fazer essa obra maravilhosa. Um grande homem de Deus. Eu fico imaginando se essas perguntas fossem feitas para alguns daqueles que se intitulam homens de Deus nos nossos dias. Hoje em dia, a palavra, o título pastor já não serve mais. As pessoas cada vez se intitulam algo maior. Então, há uns tempos era pastor, hoje em dia aí já passou a bispo, aí bispo não serve mais, aí já passou a apóstolos já não serve mais, já é patriarca, e cada vez o homem inventa algo maior, cada vez querendo ser mais, cada vez querendo ser maior do que os outros. João Batista ele não era assim. João o Batista era alguém que possuía humildade no coração. A humildade que é algo que tem faltado em nossos dias. Quem é você? O que você é? O que você é na obra de Deus? O que você é perante o Senhor? Ninguém deve ser nada mais do que servo. João Batista, ele sabia ser um servo do Senhor. Eu não posso ser nada mais do que servo. Se vier um título de pastor, de bispo, de seja lá o que for, isso aí é consequência da minha serventia a Deus. Então,
título não é algo importante. João Batista ele não queria saber de título. João Batista ele queria saber de ser servo. João Batista ele queria saber de ser alguém, um homem de Deus. Né? Ele queria ser nada mais, nada menos do que um servo do Senhor, nada mais do que isso. Ele chegou a afirmar que importava que Jesus crescesse e que ele diminuísse. Então, isso que tem faltado nos nossos dias. Mas por que hoje em dia tem faltado isso? Porque ser humilde é difícil, ser humilde é complicado, ser humilde tem um preço. Então, observe que João pagou preço por ser humilde. Esses homens então perguntam, por que você batiza se não é nem o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Ou seja, esses homens colocam o ministério de João Batista em xeque. Eles colocam o ministério de João Batista à prova. Então, se você não é ninguém, então você não pode fazer isso. Então, nós observamos que esses homens eles reconheciam o batismo como um rito sagrado. Eles reconheciam o batismo como algo de natureza espiritual, algo que ali representaria uma purificação. Então, se João não era ninguém, não poderia fazer isso. Então, observe que a humildade ela tem um preço. E a pergunta é, nós estamos dispostos a pagar esse preço? Então, fica para a nossa reflexão. A humildade, sim, ela tem um preço. E esse preço é custoso, esse preço dói, esse preço é um preço altíssimo. Então, ser servo, ser humilde, tem um preço. É diferente de ter um título. Um título ele vai te trazer muitas coisas que vão somar na sua vida. Um título ele vai lhe trazer muitas coisas, somar no sentido humano, né? Um título vai lhe abrir portas, diferente da humildade. A humildade pode lhe fechar portas. Então, temos sido humildes? Fica para a nossa reflexão. Ser humilde tem um preço, mas tenha certeza, ser humilde vale a pena. João foi humilde e o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus o reconheceu. O reconheceu como o maior de todos os profetas, maior do que todos os profetas nascido de mulher. Então fica para a nossa reflexão. A humildade, ela pode provocar que as pessoas nos pisem. A humildade, ela pode fazer com que as pessoas não nos reconheçam. A humildade pode fazer que as próprias pessoas queiram nos menosprezar. Mas tenha certeza, a soberba, ela pode fazer com que o próprio diabo se aproveite disso para querer nos derrubar. A soberba, conforme diz o texto sagrado, ela precede a ruína. Então, é muito melhor pagar o preço de ser humilde do que ser alguém arrogante. Os arrogantes, o próprio Deus, ele menospreza. Os humildes são os homens que menosprezam, mas os arrogantes é o próprio Deus que menospreza. Então, nós queremos ser aprovados por Deus ou pelos homens? Fica para a nossa meditação e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.